Bom dia! E continuando o livro de Eclesiástico, relembrando que só encontramos na tradução católica, dos capítulos 16 a 24. Um pouquinho mais longa hoje a leitura, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos batiza com a palavra, essa tua palavra que santifica, que nos transforma e que cada dia mais nos faz ser mais e mais íntimas de ti, Jesus. Amém. A justiça de Deus, capítulo 16. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponhas neles a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem volte os teus olhares para os seus trabalhos, pois o único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos que em deixar após si filhos ímpios. O único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembléia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não implorarão o perdão de seus pecados, e foram destruídos apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração, ainda que o único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado. Pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém incapaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergado à espera daquele que exerce a misericórdia. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Deus vê tudo. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que encerram se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só será realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente extraviado só se ocupa de loucuras. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras, eu te darei um ensino muito exato, vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus desde o início fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação distinguiu-se em partes, colocou as principais em suas épocas, adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e ao seu seio que todos eles voltam. Capítulo 17. Deus criou o céu, o homem na terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e o número de dias, deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. Deu sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar.
cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que eles celebrassem a santidade do seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas de sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda iniquidade, e impôs a cada um deveres para com o próximo. Clarividência do divino juiz. O proceder deles lhes será sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras estão claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converta-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus, permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te retenhas no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada mais há, o louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres, glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que para ele se voltem. Grandeza divina e pequenez do homem. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se compazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? Entretanto, eles têm eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Capítulo 18. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem e para que serve? Que mal ou bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muitos 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados, como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é mal a presunção de seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura, o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva, mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza, a dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Conselho de prudência. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende.
Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te e no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma e não sejas como o homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo que Deus castigará desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo e tudo isso acontece no instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias de tentação será resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àqueles que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça, espalham uma multidão de sentenças e máximas. Domínio dos próprios desejos. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfazerem a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a tentar contra a tua própria vida. Capítulo 19. O operário dado ao vinho não se reenqueçará, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto de podridão e dos vermes, ficará sendo um grande exemplo e sua alma será suprimida do número dos vivos. O silêncio vale ouro. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano, sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará a sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si próprio se arrependerá de tê-lo feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouvistes uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo entorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim uma palavra no coração do insensato. Amigo tem direito ao crédito. Repreende o teu amigo porque talvez não tenha compreendido e diga, não, nada fiz, ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado, ou se o disse, para que não torne a dizer. Repreende o teu próximo porque muitas vezes se diz o que não é verdade, e não acredites em tudo o que dizem. Homem há que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua, repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Verdadeira e falsa sabedoria. Pois toda sabedoria consiste no temor a Deus, nela está o temor a Deus. E em toda sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mas velho homem que tem pouca sabedoria, e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e há quem abaixe a cabeça fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se.
há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala da prova de prudência. Capítulo 20. Máximas diversas. Oh, quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano é imprudente, não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem acha sua perda na própria glória e há quem se levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos insensatos desaparecem. O lunativo do insensato não lhe trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quem abre a sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje e amanhã reclama, tal homem odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombaram dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. O homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca de pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois ele a diz fora de tempo. A quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. A quem perca sua alma por causa do respeito humano, perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. A quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente um inimigo. Mal de aventura. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixe os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz, mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é alvitante, sua vergonha jamais os abandonará. O sábio. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva a sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada os poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve um e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Capítulo 21. Fuga do pecado. Filho, pecaste? Não o faça mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão que mata as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga que ela produz é incurável. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim, será desraigada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela,
A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. O insensato e o sábio. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouve o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Quem a ouça um voluptuoso, e ela lhe desagradará, e ele arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria para o insensato é como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algema nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar o poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas a palavra do sábio tem peso na balança. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Capítulo 22. Educação dos filhos. Ao preguiçoso é tirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desvergonhada causa mágoa a seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos acelerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Triste sorte do insensato. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa ele dirá: "Quê?" Chora sobre um morto porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo porque ele é falho de juízo. Chora menos sobre o morto porque ele achou repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com o estulto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele, para não seres incomodado, e não te manchares com contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso, e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo? E que outro nome dar-lhe, a não ser o de sensato? É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. A firmeza. O encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como está cada poste em lugar elevado e a parede sem argamassa não pode resistir à violência do vento, assim o coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Respeito à amizade. Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos passos os fará surgir. Assim que insulta um amigo, rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra teu amigo, não te desespere, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição.
Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de teres parte com ele em sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença, e se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei. Mas quem o souber, dele desconfiará. Oração para ser preservado do pecado. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Capítulo 23. Senhor meu Pai, soberano de vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios, e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam? Para que não aumente as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários e não escarneça de mim o meu inimigo? Senhor meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis as minhas sugestões. Não me deis olhos altivos e preservar-me da cobiça. Afastai-me de minha intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Disciplina da língua. Ouvi, filhos, o conhecimento que vos dou. Aquele que guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade, o orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume a juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não misture nas suas conversas o nome dos santos, porque nisso não estaria isento de culpa. Pois assim como um escravo submetido continuamente à tortura, dela trarás as cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte e não deve ser encontrada na aliança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostume sua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto, e desejas não ter nascido, e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira traz sobre si a glória e a perdição. A alma que queima com um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa do seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo o alimento é doce, não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha, a quem temerei? O Altíssimo não se recolherá de meus pecados, e ele não compreende que o olhar de Deus vê tudo, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criadas, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, em segundo lugar pecou contra o seu marido, cometeu assim o adultério, dando-lhe a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que temer a Deus
e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Elogio da sabedoria, o último capítulo de hoje, capítulo 24. A sabedoria fez o próprio elogio, honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante do exército do Senhor. Exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos recebe os louvores e bênçãos sobre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitarei nos lugares mais altos, meu trono está numa coluna de nuvens, sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra, imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sobre os meus pés com meu poder os corações de todos os homens grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do Universo deu-me suas ordens e aquele que me criou repousou sobre minha tenda e disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou e não deixarei de existir até o fim dos séculos. Exerci as minhas funções diante dele na casa santa, assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como um cedro do Líbano, como o cipreste no monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano num caminho à beira das águas. Exala um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que pai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Encendi meus galhos como um terebinto, meus ramos são de honra e de glória. Cresci como uma vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória-me de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comerem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. A sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei como os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como um fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como Eufrates e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Gião no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr de rios, sou como o curso de água imensa de um rio, como um canal de uma ribeira e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber os frutos do meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se o mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que o dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.